da noite, vem pro Segue o Jogo que tem surra de Copa do Brasil. Teve zebra? Teve zebra, com pênaltis e tudo. O CRB derrubou o Palmeiras, atual campeão. E a Juazeirense venceu o Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil. Que noite, meus amigos. E virada teve? Teve virada. O ABC meteu 3 na Chape em Natal e vai para as oitavas de final. E teve ainda emoção com uma pitada de deboche. Adoro. Gol do Cano e os jogadores do Vasco comemoraram na cara do Bandeirinha. Já já a gente explica essa cena. Hoje, mais uma vez, nos comentários do Segue o Jogo, ele que fugia das zebras, fugia dos pênaltis, mas não fugia das provocações. Paulo Nunes! E adora uma Copa do Brasil, né, Paulo Nunes? Não, só 3, né? Artilheiro da Copa do Brasil. Sempre boa noite, faz questão Lucas. de falar. Boa noite. É uma competição que eu gostava muito de vencer, né? Gostava, né? Gostava. Tem algumas ali para contar a história. Bom, o atual campeão da Copa do Brasil foi eliminado depois do Mundial, da Recopa e da Supercopa. O Palmeiras perdeu mais uma disputa de pênaltis, dessa vez para o CRB. Eu sei que já tá tarde da noite, o programa tá quase na madrugada, mas segura aí, porque você não deve estar mais cansado nem frustrado que esse cara. Ontem, o Everton estava em Assunção, no Paraguai, com a seleção brasileira. Chegou hoje de manhã a São Paulo. E 7h30 da noite já estava pronto para jogar pelo Palmeiras contra o CRB. Ele só não esperava que com 5 minutos de jogo já estaria tomando gol. Isso mesmo, o Vitor Luiz vacilou e o Evandro fez 1-0 para o CRB. Para aumentar o sofrimento do Everton e do Palmeiras, o Gum salvou milagrosamente essa chance do Rony, que seria o empate e, consequentemente, a classificação, já que o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 1-0. E aí foi justamente o outro goleiro que virou protagonista do jogo. O Diogo Silva fechou o gol. Tava pegando tudo, bola, pensamento, Wi-Fi, segurou a pressão e levou a decisão para os pênaltis. Paulo Nunes, comentários? E eu falando de pênaltis, eu não tenho lugar de fala para isso. Bom, talvez tenha sido uma das piores disputas de pênaltis da história da Copa do Brasil, porque muita gente perdeu. O Everton defendeu uma cobrança. Mas a quarta-feira era mesmo do Diogo Silva. A gente sabia que pra gente passar aqui nessa noite ia ser difícil. O goleiro do CRB pegou a cobrança do Lucas Lima, pegou a do Breno Lopes, bateu o pênalti e converteu, cheio de categoria. E defendeu a cobrança do Marcos Rocha. CRB classificado, Palmeiras, atual campeão, eliminado. O Everton, cansado e decepcionado. Paulo Nunes, olha o que vai ser esse derby do final de semana, esse Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras eliminado e Corinthians eliminado da Copa do Brasil. Não superou o Atlético Goianiense, tinha perdido o primeiro jogo por 2-0. A gente começa com um lance feio, choque de cabeça ali entre o Luan e o Igor Karius. A ambulância entrou em campo para tirar o Igor e ele está sendo submetido a uma bateria de exames, tá? Ele chegou bem inconsciente ao hospital e a gente vai acompanhando para ver se ele vai passar ou não a noite em observação. Melhoras para o Igor Karius. Paulo Nunes, o encontro do time que não toma gol, o Atlético, o time que não faz gol, o Corinthians. Aí ficamos no 0-0, né? E só joga pra esse lado aí, né, com o Gustavo Mosquito, né? O Corinthians não criou nada, Lucas. A dificuldade é imensa. Jogou com 3 volantes, precisando vencer o jogo de 2-0. Teve essa do Rony, ó. Mas são bolas, né, jogadas na área, não são criações. A dificuldade do Corinthians é enorme. E quando você precisa do resultado, você tem que colocar atacante. Demorou demais para colocar o jogo. O Atlético ia no contra-ataque, mas amarrou. O Atlético fez o que tinha que fazer. Amarrou o jogo. Quando se soltou, chegou aí com o Dudu. A gente vai mostrar ainda o Gustavo Mosquito em mais uma, mas o Corinthians eliminado e o Atlético também, muitos méritos, né? Não toma gol, não tomou só gol acho que em 26 partidas, em 18 não tomou gol nessa temporada o Atlético Goianiense. Tá bem, faz um bom trabalho. Enquanto isso, tivemos o Vasco avançando na Copa do Brasil e não faltou sofrimento contra o Boa Vista em São Januário. Talvez você já tenha visto esse quadro, o grito do norueguês Edvard Munch.
é uma das pinturas mais famosas da história. Hoje, o quadro ganhou uma releitura. Esse é O Vascaíno, obra do argentino Martín Sarrafiori. Uma imagem que reflete o sentimento dos torcedores do Vasco. A cara de desespero do Sarrafiori foi por esse quase golaço. Essa bola tocada com categoria pelo Gabriel Peck, ele não acredita. Mas a expressão serve também para muito do que aconteceu depois. 12 minutos do primeiro tempo. Gol do Boa Vista. Michel Douglas. É Boa Vista! É Michel Douglas! Já o Gabriel Peck, aquele do grito do Sarrafiori, ainda provocou mais um momento de desespero no torcedor vascaíno. Até o segundo tempo, quando marcou o gol de empate. Mas esse alívio vascaíno durou pouco e virou confusão. Mesmo sem VAR, o árbitro anulou o gol por um toque de mão do Cano. O Cano domina a bola e depois faz um movimento com a mão esquerda. O gol foi irregular. É muito importante a gente saber como foi a tomada de decisão do José Mendonça. Porque na Copa do Brasil, nessa fase, não tem VAR. E para complicar a história, apareceu ainda ali o Leandrão, técnico do Boa Vista, com o celular na mão, tentando mostrar o lance para o quarto árbitro. Foram 8 minutos até a bola voltar a rolar. E só depois de tudo isso, chegou ao fim a angústia vascaína. Germán Cano. É Germán Cano! Que não se aguentou e deu aquela provocada no bandeirinho. 1-1 e o grito do Vasco virou grito de classificação. E ó, já tô aqui com a canequinha do Galvão Bueno para falar do time que perdeu, mas ganhou. Perdeu, ganhou, mas perdeu. Fluminense perdeu para o Bragantino, mas venceu o primeiro jogo por 2-0. Está classificado o Paulo Nunes. Vamos começar com o Nenê. Foi destaque o Nenê, ó. Bateu o escanteio e a bola sobrou no pé do Gabriel Teixeira, que mandou para fora. Ele acelera o movimento, né? Ela pega na canela, mas é bola difícil. Mas os dois estão jogando muito, não? O Nenê e o Fred. A capacidade que os dois estão colocando em prática. Já a gente vai com o Nenê, ó, o Martinelli. Martinelli quase guardou. Bem demais, Lucas. Tirou bem. Tirou um pouquinho a mais, né? Bateu forte, sem chance para o Júlio César. O Bragantino também chegou, ó. Jadson Silva chutou forte de fora da área. O Marcos Felipe foi muito bem. Dá uma olhada no replay, ó, na ponta do dedo. Como ele chega rápido na bola, né? O Fluminense achou um goleiro com o Marcos Felipe, né? Exatamente. Muito bem. Muito e o vovô? bem. Olha o vovô, Paulo Nunes. Olha vovô a distância, Nenê. olha a distância, olha a curva. Saindo do Júlio César, muito bem. Quanto tempo eu não vejo um gol de falta? Olha que bonito. Lá no ângulo, Nenê, 1-0 Fluminense, 2-0 primeiro jogo, mas o Bragantino foi buscar. O Hurtado tinha acabado. Primeiro tem essa chance do Ítalo, né? Marcos Felipe. Mais uma defesa do Marcos Felipe. A gente vai mostrar o Hurtado. Tinha acabado de entrar e fez de cabeça. Olha a malandragem. O Arthur bateu rápido ali, né? A falta levantou e o Hurtado deixou de cabeça. E faltou malandragem ao Fluminense ali, né? Pra segurar alguém na frente da cobrança de falta. E o Arthur, ó, deixou no chão, cruzou e o Hurtado vai pegar o rebote do chute dele. 2-1, aí fomos com emoção até o final do jogo, mas deu Fluminense apesar da derrota. Parabéns o trabalho do Roger também, né, Lucas? Fluminense classificado, vindo da Libertadores e vai para as oitavas. E aí temos aqui um dos grandes feitos da noite, Juazeirense eliminando o Cruzeiro. Felipe Conceição, inclusive, não é mais o técnico do Cruzeiro, foi demitido depois da derrota do time nos pênaltis para Juazeirense. Ô Paulo, você sabe quem é o mascote do time baiano? Você lembra que eu te falei? Lógico, pô. Cancão de Fogo. Cancão de Fogo. Você sabe o que é Cancão de Fogo? Cancão de Fogo? Aí já é demais, não sei. Cancão de Fogo é um herói da literatura de cordel. Roda aí o nosso cordel, então. A torcida azul de Minas, essa já perdeu a linha. Caiu pra Juazeirense, lá no sertão da Bahia. Time de mascote herói, popular Cancão de Fogo. E foi justo, digo logo, venceu o melhor no jogo. E Ayrton do Cruzeiro perdeu essa aí sozinho, cabeceou pra baixo, ela saiu de mansinho. A partida, na verdade, estava um tanto sonolenta. O marasmo só mudou lá pra depois dos 40. Por aqui eu me despeço, o verso já chega ao fim. Meu amigo Gutierrez vai terminar essa pra mim. Valeu, meu amigo querido André Galindo. Foi aos 40 do segundo tempo que o Tauan fez o gol da Juazeirense. Juazeirense insistiu, foi ousada.
E aí ficamos no mesmo placar da vitória do Cruzeiro semana passada. Ou seja, o jogo estava indo para os pênaltis. Mas vejam só como foi o último lance. Olha o Ramon! Olha o Ramon! Olha o Ramon! Tirou lá dentro! Na trave! Incrível, né? A partida foi para os pênaltis mesmo. E aí, brilhou o goleiro da Juazeirense, Rodrigo Calaça, 40 anos. Pegou as cobranças do Rômulo e do Matheus Barbosa e colocou a Juazeirense nas oitavas da Copa do Brasil pela primeira vez na história. E a Juazeirense está classificada para as oitavas de final da Copa do Brasil. Entre esses 16 clubes aí do Brasil, o único Série D, se não me engano, é a Juazeirense, então estamos fazendo história. Olha o tamanho dessa vitória. Alguns jogadores da Juazeirense terminaram a noite atravessando o campo de joelhos. E olha o detalhe ali na faixa, ó. Aqui no Adaltão, quem manda é o Cancão. Vitória do Cancão, histórias de Copa do Brasil. O Paulo Nunes, você fez quase 180 gols na carreira, não é isso? A maioria de títulos, né? Hã? A maioria de títulos. Tá, mas não é muito, né? Em termos de quantidade, não é muito. Mas foi um repertório variado. Agora eu quero saber se você já fez gol assim, igual o Gilberto fez pro Bahia, lá em Pituaçu, contra o Vila Nova. Olha o Gilberto, eu chamo de gol do recreio. Não fiz, Lucas. Gol de educação física, aquele que o goleiro vem, ó, você vai em cima dele. Mas vacilou, hein? O goleiro do Vila, hein? A defesa toda, né? E o goleiro Jorge Mi. 1-0 de novo pro Bahia, já tinha vencido por 1-0 o Vila Nova no jogo de ida e está classificado para as oitavas de final. Assim você nunca fez? Assim eu nunca fiz, não. Então fez de bicicleta. Só golaços. Bicicleta, gol do título, de placa. De calcanhar. Mas esse assim não. Ok. Bom, em Natal, a Chapecoense vacilou e o ABC conseguiu reverter o resultado com uma ajuda muito importante. Trave. Grande tronco ou madeiro retilíneo, grosso e comprido para sustentar partes elevadas de uma construção. Para a Chape, a trave hoje foi simplesmente inimiga. Primeiro, Anselmo, o Ramon, quis inventar nessa cavadinha na cobrança de pênalti. Trave. Presta atenção no serviço! Depois, ele perdeu mais uma chance, dessa vez de cabeça. Trave. O toque de cabeça do Anselmo, Ramon na trave de novo! Por fim, aproveitando que só faltam 44 dias para as Olimpíadas, o Ravanelli tentou um gol olímpico. Trave. E vale registrar que, além da trave, o goleiro Wellington também fez um monte de defesa espetacular. Ou seja, não era o dia da Chape. Que goleiro é esse? O ABC, que precisava de pelo menos 2 gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis, marcou 3 e se classificou diretão. Marco Antônio, de falta e com desvio, fez o primeiro. Desvio lá dentro! O Alisson aproveitou a cobrança de lateral na área e aumentou. A traveira pro Wellington, sobrou e emendou lá dentro! E o gol da classificação foi do Ederson, que no discurso mais parecia o Cristiano Ronaldo. Eu gosto de jogo bom, eu gosto de jogo importante. Demais, hein? ABC classificado 3, Chape eliminada 0. Respeita o ABC no Frasqueirão! Aí mais um time de Série A caindo nessa noite, né? Chapecoense caindo. Bom, Minas Gerais, muito bom ter vocês com a gente, bem-vindos. Vamos ver o que vocês estavam assistindo, né? O Criciúma passou nos pênaltis contra o América Mineiro. O Criciúma fez 1-0, faltou de gol no primeiro, sobrou nesse, 2-2, ó. Primeiro, o Eduardo chutou ali no contrapé do Matheus Cavicchioli. Aí a gente teve o Gustavo cruzando e o Ademir metendo o gol do América Mineiro. Há 5 jogos que o Coelho não fazia gol, viu, Paulo Nunes? Nossa, que golaço do Ademir, hein? Aí no segundo tempo, o escanteio cobrado, confusão na área. O Marcel fez o segundo pro Criciúma. O América reclamou muito, você vai ver no replay, ó. Tem um toque de mão ali, central do apito, disse que foi irregular. Ó, toque de mão. Não tem árbitro de vídeo nessa fase da Copa do Brasil, ok? E o América ainda foi buscar o empate, mais um gol do Ademir, depois do cruzamento do Bruno Nazário. E aí tivemos uma disputa de pênaltis com a cara do Paulo Nunes. 5 pênaltis perdidos, tá? Um monte. O América perdeu 3, o Criciúma perdeu só 2. E aí o PH fez o gol da classificação. O Tigre, que já foi campeão da Copa do Brasil, está nas oitavas. Bom, enquanto isso, o Atlético Paranaense venceu o Avaí e também está classificado. 32 segundos de jogo e o Atlético já fez 1-0. Vitinho, de primeira, golaço. Aí, aos 6 minutos, o Avaí quase empatou com o Lourenço. O goleiro Santos foi buscar no ângulo e a bola ainda bateu no travessão.
jogo começou pegando fogo. E aí, do nada, esfriou. As joaninhas no Mais Você de hoje estavam mais animadas. E a gente vai mostrar como usar as joaninhas. Sabe aquela bichinho bonitinho? Comentários, Paulo? Lucas, não me complica não. Vamos pro segundo tempo. Não melhorou muito, não. O Nicão perdeu uma chance pro Atlético, o Jonathan perdeu uma pro Avaí e só. Ah, então bota as joaninhas de novo. Fiquei curioso pra ver aquela dinâmica ali das duas. A garotada vai amar. Final 1-0 Furacão, classificado para as oitavas. Chegamos ao fim do tempo regulamentar do Segue o Jogo de hoje, mas como de costume, ainda temos 1 minuto de acréscimo para passar a quarta-feira a limpo. Tudo em 1 minuto ou menos. Noite de emoções na Copa por todo o Brasil. É, meus amigos. Na Bahia, tivemos o quê? Gol de recreio em Salvador, tricolor classificado. E noite de festa para Juazeirense. Hoje ninguém dorme em Juazeiro. E o Diogo Silva, vocês acham que vai pegar os olhos? Herói da classificação do CRB de Alagoas, diante do atual campeão Palmeiras, no estado de São Paulo, que ainda viu o Fluminense classificado lá em Bragança Paulista. Classificado está o Atlético de Goiás, que jogou em Goiás, empatou com o Corinthians e vai seguir viajando pelo Brasil. Santa Catarina ficou só com o Criciúma. Chapecoense e Avaí foram eliminados por ABC e Atlético Paranaense. No mais, é noite para você gritar, se você for vascaíno, comemorar, se você estiver classificado, e fazer amor, se você for joaninha. Acabou o Segue o Jogo. Paulo Nunes, nossas canequinhas aqui, em homenagem a Galvão Bueno. E ao Maestro Júnior. A marcação, Bruno Fernandes! Gol! Portugal! Cristiano pintou, agora é o seu Cristiano! Gol! Na área vem o Cancelo, foi pra finta, Cancelo, perna canhota! Gol! Voltou Bruno Fernandes, golaço!